Amém, irmãos? Vamos começar? Você ora para nós, ô Fabiano? Amém, meus irmãos? Firme com Jesus? Ah, Senhor, obrigado, Pai. Nós só temos que te agradecer, ó Pai, pela sua presença, Pai, pelo dom de vida, por esse momento, Pai, que nós estamos aqui respirando, falando, ouvindo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu hoje, Pai. Obrigado. Aqueles que nós conseguimos enxergar e aqueles que nós não conseguimos enxergar, Pai. Obrigado, Senhor, porque o que basta para nós é a sua presença. E a sua presença, Pai, é essencial no nosso meio. Que a nossa oração, Pai, que o nosso louvor suba, Senhor, com perfume agradável no seu altar, ó Pai. Não importa a classe social, não importa a cor, raça, mas a sua palavra diz que o Senhor busca aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Pai, que nessa noite o Senhor encontra aqui os verdadeiros adoradores, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nenhum que está aqui essa noite saia da mesma forma que eles têm entrado, Pai. Mas que ele saia com o coração transformado, arrependido, Pai. E disposto, Pai, de pagar um preço, Pai, de morrer na cruz, de morrer pelos pecados, renunciar tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor. É que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está preparado aqui a casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo,
nós te amamos, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Coroas ao Cordeiro e a Ele canta. Tu és digno de tudo, só Tu és Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.
Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Só tu és. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Tá aí, né? Tá forte. Isso aí. Cleito, vem orar por mim, por favor, pra gente começar. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor venha a tirar toda a distração, tirar tudo aquilo que impede a gente de realmente entender o que a palavra quer dizer para nós no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo pastor Temer, Pai. Que o Senhor venha usá-lo poderosamente, Pai, hoje, no dia de hoje, Pai. Eu sei que o Senhor já tem usado ele, Senhor, infinitas vezes, Pai, mas dessa vez, Senhor, use de uma maneira diferente, Pai. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede a gente de entender o que a Tua palavra quer falar para nós nessa noite, Pai. Senhor, que a palavra seja como uma flecha direcionada aos nossos corações. Que a palavra de hoje, Senhor, seja uma palavra, Senhor, que vai realmente transformar as nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar o entendimento, a compreensão, Pai, para que a gente possa viver o extraordinário, Senhor. Pai, usa o pastor Temer, Senhor. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Amém. Irmãos, pode se sentar, fica à vontade. Nós temos mais 6 pessoas nos acompanhando aqui pelo Instagram. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um assunto que está muito vivo no meu coração nas últimas semanas. Quem caminha mais próximo de mim sabe. Que é sobre a nossa fé. É uma palavra tão pequena, mas com toda certeza, e na minha visão, é o principal aspecto do nosso relacionamento com Deus. Se a gente for analisar a Bíblia como um todo, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente vai perceber que tudo no Antigo Testamento, no Velho Testamento, apontava para Jesus. E quando a gente vai estudar sobre o Novo Testamento, ali a gente já tem o ministério de Jesus sendo relatado, sendo descrito, e tudo aquilo que pela fé, em nome de Deus, Jesus realizou. E isso é tão importante a gente entender, porque os milagres que Jesus realizou, Ele realizou esvaziado da sua glória. O Deus encarnado estava esvaziado da sua glória e veio em forma humana morrer por mim e por você. Então, todos aqueles milagres que Jesus realizava, Ele realizava como homem. E esses milagres só eram possíveis não porque Jesus era Deus, mas porque Deus encarnado na forma de Jesus, como homem, realizava milagres em nome de Deus. Deu para entender? Ficou confuso?
Se Jesus em forma de homem, que é Deus em forma de homem, esvaziado da sua glória, realizava tantos milagres, e os seus apóstolos, aquelas pessoas que andavam junto com ele pelas ruas, realizavam milagres em nome de Jesus, o que nos impede, irmãos? O que nos impede, em nome de Jesus, de realizar milagres como Jesus e seus apóstolos realizavam? O que será que nos impede? E aí, a fé, ela é um ponto fundamental nessa história. Porque todo o plano de salvação, ele é conectado à nossa história através da fé. Se não tem nada que eu possa fazer para merecer a salvação, e eu só preciso crer que Jesus é o Deus encarnado que morreu pelos meus pecados, e se eu crer nisso de todo o coração e confessá-lo como meu Salvador, eu já estou salvo, e eu só consigo ter essa certeza pela fé. Me parece que a fé é um ponto principal de toda a Bíblia. Seja para nós realizarmos os milagres como Jesus e os apóstolos realizaram, seja para nós termos acesso à salvação, ou seja para nós cremos no próprio Evangelho. Eu falo muito isso e é verdade. Evangelho não é coisa de gente normal, Dani. Para a gente andar no Evangelho de Cristo, nós precisamos ter fé. Porque senão a gente não consegue assimilar que alguém como Jonas foi parar na boca do peixe por 3 dias e depois foi vomitado e voltou a viver. Ou a gente não consegue assimilar que Jesus chorou no enterro do seu amigo, pela morte do seu amigo, que ele já sabia que ele ia ressuscitar. Então a Bíblia, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que a nossa fé é rasa. E eu estou falando por mim, irmão, se não for a sua experiência, tá tudo bem. Mas nós, nas pequenas coisas, Fabiano, a gente se deixa abalar. Nas pequenas coisas a gente se deixa abalar, mesmo dizendo que a gente tem fé em Jesus. E aí tem alguma coisa errada nessa equação, Dani. Porque se eu tenho fé para crer que Jesus morreu por mim, se eu tenho fé que toda essa história relatada na Bíblia é verdadeira, como que eu não posso ter fé a respeito do meu presente e do meu futuro? Como que nós podemos dizer, Cleiton, que nós acreditamos em Jesus, que nós cremos nele, que nós cremos nesse sangue derramado que nos livrou do inferno? Mas eu não creio no básico do básico, que é o que eu vou ter o que comer e beber amanhã. Como? E aí nós temos uma ânsia, Fabiano, por um avivamento, por ver manifestações, sinais e maravilhas. Mas eu não consigo sequer me olhar no espelho e ter a certeza que eu sou um filho amado. Ah, como que isso tem me incomodado. Seja bem-vindo, dona Nete. Eu tenho sido muito incomodado por isso. E há quem diga que eu tenho sido incomodado por isso, Dani, porque o Espírito Santo quer me usar para algumas dessas coisas. E por isso que eu tenho sido tão incomodado por isso. Na semana passada nós estivemos na Manancial, na Comunidade Terapêutica Manancial. E lá na Comunidade Terapêutica Manancial, que fica no registro, tem um senhor que faz uso de um aparelho para respiração. Ele não consegue respirar sozinho. Uma maleta azul, assim, não sei o que tem dentro, deve ser alguma coisa que movimenta ali o oxigênio. Não é um cilindro, mas é um aparelho que fica ligado na tomada.
como se fosse um inalador grande. Eu não conheço. E aí, ao final da pregação, aquele homem veio falar comigo e falou: pastor, há 15 dias atrás o senhor esteve aqui, o senhor se lembra? Eu falei: lembro, eu vou lá a cada 15 dias. Ele falou: e no final do culto, o senhor veio orar por mim, disse que o Espírito Santo tinha te incomodado por orar por mim. Eu queria dizer para o senhor que eu não estou mais usando o aparelho. E ele estava falando com uma certa dificuldade, uma voz bem rouca assim. Eu falei: mas o senhor está bem? Ele falou: tô, eu não conseguia ficar fora do aparelho, eu já estou há uma semana fora do aparelho. Totalmente fora. Na primeira semana ele ficou intercalando, na segunda semana totalmente fora do aparelho. E aí eu falei: então nós vamos orar para o senhor confirmar essa cura, Tiago. Nós vamos orar agora aqui para o senhor confirmar essa cura, eu falei para ele. E aí a gente orou mais uma vez e pediu para o Senhor Jesus confirmar essa cura. E sabe o que eu senti naquele momento, Tiago? Dúvida. Eu falei: será que esse cara não está se precipitando em sair do aparelho? Óbvio que eu não falei nada para ele. Mas a minha pouca fé me levou num lugar de incredulidade. E quando eu saí de lá, eu pisei para fora daquele ambiente, eu estou falando com vocês, eu estou arrepiado. Eu pedi perdão para Deus. Falei: Senhor, como é que eu posso orar por cura? O Senhor derrama cura e eu duvido da cura? Porque a minha cabeça matemática pensou o seguinte: ele está com dificuldade na fala porque ele está se precipitando em sair do aparelho. E eu não sou médico, eu não podia avaliar isso. E o mais engraçado é que eu tenho falado sobre isso com as pessoas. Você já viu o crente orar, Fabiana, que fala assim... Vou pegar uma situação aqui só para ilustrar em relação ao Fabiano. Em relação ao Emerson. Cismei que ele é Fabiano. Em relação ao Emerson. O Emerson quer ser transferido do trabalho dele para um lugar mais perto de casa. E aí ele está orando para Deus e ele fala assim: Senhor Jesus, por favor, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor viabilize para mim a transferência para um local próximo à minha casa. Contudo, Jesus, seja feita a sua vontade. Cancelou a benção. E aí vai ter um monte de gente na internet, já sei, falando que isso é heresia. Mas sabe qual é a verdade? A gente fala muito mais fortemente, seja feita a sua vontade, do que em relação ao pedido que a gente está colocando diante de Deus. É como se a gente falasse assim: Senhor, eu preciso que o Senhor mova essa pedra. Mas se o Senhor quiser deixar aí, está tudo bem. Porque a gente falar para Deus que é soberano, que Ele é soberano, você concorda que está errado? Ou Eli? Você concorda que não faz sentido? Se eu quero que Deus tire uma pedra do caminho, e eu oro para Ele tirar essa pedra, mas ao mesmo tempo eu falo: Senhor, mas se o Senhor quiser deixar a pedra aí, está tudo bem. Parece que nem eu mesmo creio que Jesus pode tirar a pedra. E por coincidência falei com a Eli sobre isso ontem. Então eu tenho sido incomodado com esse assunto. E aí eu queria trazer para vocês o texto que está em Hebreus 11, capítulo 6, versículo 6, capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, sob a minha ótica, nesse contexto dessa introdução que eu fiz, agradar a Deus através da fé é pegar a nossa racionalidade, essa que me impediu de agradecer a cura daquele homem, e colocar dentro de uma gaveta. Mas a gente precisa fechar, trancar essa gaveta. Porque senão é capaz da gente abrir ela de vez em quando e pegar ela de volta. E eu me vi fazendo isso naquele momento.
Quando ele me falou, olha pastor, já faz uma semana que eu não uso esse aparelho. A primeira coisa que me veio na cabeça é que aquela informação não era verdadeira. Mas fui eu mesmo que orei pela cura dele. E aí eu fico me pensando, o que adianta a gente orar por algo e quando essa coisa acontece, a gente ao invés de agradecer, a gente duvida. Ah, gente, isso é muito pesado para mim. Porque se a gente tentar explicar a Deus racionalmente, a gente vai falhar miseravelmente. Ninguém consegue explicar a Deus. Tem até um louvor que fala isso. Porque Deus é antinatural, irmãos. Pega a Bíblia. Vamos ler os textos para vocês entenderem como Deus é antinatural. Para Deus o fraco que é forte, o que chora que é feliz. Não tem lógica as coisas de Deus, ô Cleiton. Mas a gente pega a nossa caixinha da racionalidade. E mesmo com uma demanda legítima, pedindo a ação, a intervenção sobrenatural dele, a gente na sequência fala assim, ó, mas só se o senhor quiser fazer, tá bom? Ah, ele não precisa disso, ele sabe que ele só vai fazer se ele quiser fazer. É ou não é? Mas a gente faz questão de colocar isso. E aí eu fico imaginando Deus lá do céu. É só uma imaginação. Olhando pra gente lá de cima e falar assim, olha, Fabiano, eu ia fazer o que você está pedindo. Mas parece que você colocou mais energia no seja feita a sua vontade. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não queria fazer isso que você está pedindo. Eu ia fazer, mas como eu já não queria, então vamos fazer o seguinte. Vou fazer a minha vontade então e não vou fazer. Você está entendendo isso? E aí algum chato teólogo aí da internet vai falar assim, ah, mas Deus é soberano. Eu sei, irmão. Eu mais do que ninguém eu sei. Mas a gente precisa mudar o enfoque da nossa oração. E eu estou falando de mim de novo. Eu já vi Deus fazer muitos milagres na minha vida. O maior deles é a história do meu filho. Mas eu nas pequenas coisas ainda duvido. Será que um Deus, Tiago, que arrumou um coração em 4 dias? Impossível. Será que um Deus que quando o coração falha faz o outro funcionar? Será que um Deus que quando meu filho perde 30% de massa cefálica não fica com sequela? Será que um Deus que deixou ele voltar a enxergar depois de ter ficado cego 40 dias? Será que um Deus desse realmente não é capaz de tirar a minha empresa de uma má situação financeira? Será, irmãos? E aí, esse crente conformado, resignado, assim como eu fui no caso do senhor que se curou do pulmão, ele vai dizer, mas se Deus quiser permitir que a sua empresa feche... Ei, não é esse o enfoque! O enfoque não é no desastre! O enfoque é na bênção! E por que é que a gente foca na coisa ruim, irmãos? Eu não consigo lidar com isso mais. Isso está me atormentando de uma maneira que vocês não fazem ideia. Por que é que a gente não se movimenta na perspectiva das coisas de um pai amoroso que quer dar coisas boas para os seus filhos? Mas a gente se movimenta na perspectiva que está tudo bem, ele não dá aquilo que eu estou orando para ele me dar. Que cabeça é essa? Que comportamento é esse que a gente tem, irmãos? E ó, de novo, eu não estou apontando dedo para ninguém, estou falando de mim mesmo. Então nós temos, a Bíblia nos mostra, que nós temos uma fé que cura. Mas para isso é preciso crer. A mulher do fluxo de sangue, quando ela se posicionou estrategicamente no meio da multidão, e se arremessou para tocar as vestes de Jesus, ela tinha certeza que ela ia ser curada.
Ela pediu desculpa, mas só depois que ela já tocou. Será que se ela tivesse pedido licença para Deus para fazer o que ela fez, dizendo, olha, mas se eu não alcançar e tocar com a ponta do meu dedo, tá tudo bem. Será que ela teria alcançado, irmão? Será mesmo? Não sei. Eu acho que não. Essa passagem que está em Marcos 5,34, que eu acabei de falar. Jesus vira para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas não foi só no caso da mulher do fluxo de sangue. No caso do cego Bartimeu, Marcos 10,52, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te curou. Mas ele não parou aí. A história dos 10 leprosos, aquele que voltou para agradecer, o único. Ele falou, levanta-te, a tua fé te salvou. A mulher pecadora, ele disse àquela mulher, Lucas 7,50, a tua fé te salvou. Ah, irmãos, tem uma repetição de comportamento aqui. Tem ou não? Nos 4 textos, Jesus fala para aquelas pessoas, a tua fé te salvou. E que fé é essa? Que ao mesmo tempo que pede, dá licença para não alcançar o que está se pedindo. Que fé é essa, gente? Que fé é essa que a gente está vivendo? E a Bíblia nos garante que sem fé, dona Nete, não é possível agradar a Deus. O texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é fundamental, irmãos. Porque a mesma fé que salvou essas pessoas, nas palavras de Jesus, é a fé que quando não é manifestada na prática, impede as bênçãos. E isso é a minha visão. Se quiser discordar, fique à vontade. Eu sei que é polêmico. Mas nós temos pelo menos uns 20 textos, eu trouxe 2, que fala sobre a incredulidade. Porque a falta da fé, irmãos, se traduz em incredulidade. Mas uma fé pouco trabalhada, pouco manifesta nas nossas ações e nas nossas atitudes, também nos levam para um lugar de incredulidade. Porque a gente crê, mas está tudo bem se não acontecer. Ah, irmão, vocês não estão entendendo nada disso. Mateus 13,58. E não fez ali muitas maravilhas. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Tiago 1,6. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Como está a nossa fé, irmãos? Como está a nossa fé? A nossa fé está firmada na firme convicção do que oramos? Ou nossa fé está firmada em nada, em vento? Olha, Senhor, eu quero muito que o Senhor resolva essa questão para mim, mas olha, seja feita a sua vontade. Ah, irmão. E eu não sei você, eu não quero mais viver nesse lugar, não. Eu não quero mais. A fé manifesta nas minhas palavras e nas minhas ações, como imposição de mãos, Tiago. É para orar por um paralítico e ele levantar. Nós não podemos mais orar por um paralítico só para cumprir um protocolo. Nós não podemos mais orar aqui nesse coreto por libertação de vícios, se não for para essas pessoas serem sacadas desse lugar. Não podemos mais perder esse tempo. A dúvida bloqueia a resposta de Deus, irmãos.
E eu tenho sido levado a esse entendimento através desse meu inconformismo. E eu vou te falar um sintoma de como o crente é incrédulo. E é triste dizer isso, mas a grande maioria é. Eu levei esse tema para um estudo bíblico. Devia ter 12 pessoas naquela sala. Eles passaram 1h30 argumentando comigo, se Deus não quiser fazer, não faz. Mas não gastaram 10 minutos para argumentar que se Deus quer fazer, Ele faz. E não é a mesma coisa. Sob a perspectiva de que Deus é soberano, não é a mesma coisa. Não é 50% para cada lado. Por que é que eu tenho que levar o fato de Deus não fazer porque Ele não quer para 90% e não 50%? Porque a oração, irmão, pode não mudar a vontade de Deus, embora eu discorde. Eu acho que muda. Eu acho que muda. Temos textos, os diálogos. Moisés parecia um louco convencendo Deus, né? Mas, vamos deixar isso para outro dia. A dúvida vai sempre bloquear a resposta de Deus, irmãos. Mateus 17:19. Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Marcos 4:40. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 6:5. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Sabe, irmãos, a nossa incredulidade assusta a Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para mim durante a minha dúvida, Emerson, a minha dúvida em relação a um fator empresarial. Eu fico imaginando Deus olhando para mim, Fabiano, e falando assim, não é possível esse cara que viu eu fazer o que eu fiz na vida do filho dele, que viu eu fazer, tirar ele do lugar que ele estava e trazer para onde ele está agora. Não é possível esse cara que viu eu contar coisas que haveriam de vir antes de acontecerem e elas aconteceram. E esse cara ainda duvida. O que mudou, irmãos? O que mudou daquele tempo em que Jesus andava pelas ruas com os apóstolos, com os seus seguidores, com os seus discípulos, para os tempos de hoje? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou, irmão? Será que Deus tinha poder e agora não tem mais? Ou será que a nossa fé que está muito fraca? Em Hebreus 4:2 diz assim: mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então essas palavras que a gente vem ministrar aqui toda segunda-feira, irmãos, só pode gerar frutos quando há fé. Eu já falei e eu vou repetir. Se nós não nos reunirmos aqui sem a presença do Espírito Santo, de nada adianta. Nada adianta. E nós estamos cheios, infelizmente, de igrejas por aí, que abrem a Bíblia, fazem o culto, mas Deus não está. E é uma verdade, infelizmente é. Lucas 8:25. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Se você me pede algo, mas na sequência você já fala que está tudo bem se eu não fizer. Você acha, eu fico imaginando Deus, Fabiano, falando assim, você acha que eu preciso da sua permissão para não fazer?
Eu só vou fazer se eu quiser. Mas dá para você pedir direito, Tiago? O poder de Deus, irmãos, não é limitado. Não é por isso que as bênçãos são impedidas. Mas porque o próprio Deus estabeleceu na sua palavra que a fé é o canal para que o homem receba de Deus aquilo que ele quer. Nós precisamos manifestar a nossa fé, a começar deixando de duvidar da própria oração que a gente faz. Você conhece gente que fala, minha diabetes? Deixa eu contar para você, dona Nete, Deus não te fez com diabetes? Ai, o meu problema na coluna. Não, irmão, você não tem problema na coluna, não. Deus te fez com a coluna perfeita. O que você está chamando de seu que não é seu? Por que você está aceitando diagnósticos na sua vida? Por que quando você recebe uma má notícia, Tiago, você não repreende em nome de Jesus mais? Você já fica pensando no que você tem que tomar de remédio? Ah, irmãos, a gente vive uma fé muito rasa. Mas aí você pode estar pensando assim, eu não concordo com nada que você está falando, Temer, porque Deus é soberano. Ele é soberano, sim. E ele decidiu que ele agiria por meio do quê? Da fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu não vou receber aquilo que Deus já tem para mim. Está disponível, mas eu preciso acessar esse lugar. E como que eu vou acessar esse lugar se eu não vou lá e pego? Ah, irmão. O homem é livre. Ele pode crer ou não crer. Só tem um ponto. A incredulidade não abre portas. E se elas estiverem abertas, ao manifestar incredulidade, elas são fechadas. O que move, o que abre caminhos, é a fé manifesta. Mas é a fé que não duvida. Fé que vacila não é fé. Acreditar não é crer. Não adianta a gente querer ter uma relação com Deus, irmãos, na superficialidade do meu conhecimento racional, da minha lógica matemática. Deus não se move conforme a gente se move. Deus não se move como o mundo se move. Ah, irmãos, quando que Pedro começou a afundar nas águas? Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a situação que ele estava. E sabe qual é o nosso mal? A gente age exatamente como Pedro agiu. Exatamente como Pedro agiu. Deus não muda em nada os seus princípios, simplesmente porque alguém duvida. Mas ele deixa de agir, porque sem fé não há cura, sem fé não há bênçãos. Então o que é que eu devo fazer, irmãos, para conseguir deixar a minha racionalidade de lado e ter acesso a tudo aquilo que Deus já tem para mim? Enquanto nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, a Bíblia garante que Ele está junto. E Ele já tem uma mesa posta para nós. Ele já tem a solução de todas as nossas questões. É como se eu estivesse numa enfermaria precisando de um remédio e tem um armário na minha frente, mas eu não levanto e vou lá pegar. É nesse lugar que nós precisamos entrar. E isso não depende do nosso esforço humano, mas depende de uma postura espiritual. Essa semente da fé verdadeira, essa fé espiritual, sobrenatural, que deixa a razão de lado,
Ela é uma fé que nasce no nosso interior, irmãos. Mas para isso, em primeiro lugar, eu preciso abrir o meu coração. E qual é o problema? Eu quero acessar esse lugar pela minha mente. Ah, irmãos, eu não consigo acessar esse lugar pela minha mente. Porque eu não penso como Deus e Deus não pensa como eu. E glória a Deus por isso. Imagina Deus pensando com a nossa cabeça limitada. Eu oro, irmãos, eu oro para que a gente consiga acessar esse lugar. E para a gente desenvolver a nossa fé, a gente precisa fazer o que está em Romanos 10:17. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, nós não precisamos lutar para ter fé, mas a gente precisa se expor ao que desenvolve a nossa fé. Nós precisamos estar expostos ao que desenvolve a nossa fé. Então, quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais fé. Quanto menos de mim, mais de Cristo, mais fé. E aí, se eu desenvolvo a minha fé, eu perco essa racionalidade. É isso que nós precisamos buscar. E aí, irmãos, eu quero falar algo bem pessoal para vocês. Mas para fortalecer o nosso entendimento, e presta atenção aqui. Na minha jornada com Deus, o que fez grande diferença foi gastar o meu tempo livre com as coisas de Deus. Quando você tem um tempo livre, pode ser 10 minutos ou pode ser 5 horas, não importa. Para de jogar esse tempo fora. Pega a sua Bíblia e vai para o seu cantinho. Sozinho. Abre, anota, risca, pesquisa. Quando a gente iniciou esse trabalho aqui, eu não fazia esboço de pregação, eu não fazia esse roteiro. Eu falava muito no improviso. E aí um dia eu estava conversando com o apóstolo Luiz Hermínio, e ele falou assim: Temer, você está errando. Falei, por quê? Por mais que você seja usado pelo Espírito Santo, e vai ser, você precisa tratar esse ambiente que você está inserido hoje como um laboratório. Para tudo aquilo que virá, para tudo aquilo que Deus fará. E isso me chamou a atenção. E é um recado que eu queria deixar para você. Se você tem tempo livre, ao você gastar tempo com as coisas de Deus, é Deus forjando em você o acesso a esse lugar das coisas que Ele já tem disponível. Só que se você não construir uma escada para acessar esse armário que está alto, você não alcança. Então é preciso ter uma evolução nas coisas de Deus, entendimento, unção. Então trabalhar para Deus, irmãos, é uma boa receita de como desenvolver a nossa fé. Porque enquanto eu faço, Deus está trabalhando primeiro em mim. Vocês não têm ideia. Diante de todas as dificuldades que eu tenho passado esse ano, muitos ofensores, empresarialmente falando, muitas vezes eu não quero vir aqui. Uma enxurrada de problemas, coisas que eu não consigo resolver. Infelizmente, pessoas que estão dentro da empresa falando mal da empresa. E aí eu fico chateado com essas coisas. E às vezes dá vontade de fechar meu computador e ir para casa. Vou tomar um banho, comer alguma coisa e deitar mais cedo para ver se acordo num dia melhor.
Mas aí, quando eu tenho a oportunidade, irmãos, de abrir isso aqui e falar de Deus para vocês, meu dia muda. Porque enquanto eu faço, Deus me trata. Enquanto eu faço, Deus me modifica. Enquanto eu faço, Deus está construindo um prédio que Ele já está vendo pronto. O problema é que muitas vezes nós estamos na altura da fundação e achamos que já somos de 10 andares. Muitas vezes Deus ainda está cavando o buraco da fundação, Daniela. E eu estou achando que eu já estou um arranha-céu. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos liberta. Nos liberta da incredulidade, nos coloca no lugar do desenvolvimento da fé. Da verdadeira fé, a fé que não vacila. Não é uma fé que acredita, é uma fé que tem certeza. João 8, 31 e 32 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer, irmãos, é gastar tempo com Ele, é dedicar tempo. E essa permanência é o que gera em nós uma maturidade espiritual, que vai nos dar uma fé que não é vacilante. É uma fé que tem certeza. Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação contínua gera no nosso coração direção e a verdadeira fé. Muita gente, irmão, quer escutar a Deus, mas não para ouvi-lo. E aí não tem como você escutar a Deus no meio da confusão. Você não escuta a Deus com o telefone tocando, você não escuta a Deus respondendo e-mail, você não escuta a Deus com as demandas do dia a dia. É preciso tirar um tempo com Ele. A Bíblia nos mostra que a fé cresce quando nós gastamos tempo com Deus. E eu gasto tempo com Deus, meditando a palavra, ouvindo a palavra, vivendo em comunhão com os irmãos e dedicando um tempo intencional a Deus. Eu preciso ter o meu momento com Deus, porque se meu tempo com Deus é escasso, a minha fé é fraca. Mas se o meu tempo com Deus é um tempo de qualidade, irmãos, eu tenho uma fé viva, firme e crescente. E quando eu entro nesse lugar, eu deixo de duvidar. Até a minha oração muda. E esse tema da fé e incredulidade, irmãos. De um lado a fé de alguém que entendeu que é filho amado do Deus vivo. E do outro lado a incredulidade de quem acha que é filho bastardo. É fundamental nas Escrituras. A falta de fé gera incredulidade, é algo tão sério que Jesus classificou, irmãos, como demônio na Bíblia. Presta atenção nesse texto, eu já estou finalizando. Mateus 17, 18. E Jesus repreendeu o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Qual que era o contexto aqui? Os apóstolos encontraram um pai com uma criança. Essa criança tinha uma legião de demônios. E eles oraram para livrar aquela criança dos demônios. E sabe o que aconteceu, dona Nete? Nada. Os demônios não saíram, Dani. E aí eles foram, quando eles quiseram chamar Jesus, Jesus já chegou, estava chegando. Orou e expulsou na hora.
Então esse texto conta essa passagem. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, depois que Jesus expulsou os demônios da criança, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, a fé é o ponto principal de tudo na Bíblia. A fé é o que libera bênçãos. A fé é o que expulsa demônios. A fé é o que cura. A fé é o que move. E aí eles ficaram intrigados de conversar com Jesus e queriam entender por que eles não conseguiram. E Jesus completa: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A interpretação que eu dou aqui, irmãos, é que ele estava se referindo à incredulidade dos apóstolos. Ele não estava falando do demônio da criança. Porque a nossa incredulidade, irmãos, ela tem o mesmo efeito de um demônio na nossa vida. A incredulidade nos ataca. Então nós devemos cuidar para não nos tornarmos incrédulos a respeito daquilo que Jesus pode e vai fazer. Mas para isso eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a orar sem anular a bênção. Todo mundo concorda que Deus é soberano. Então para que falar seja feita a sua vontade? Se Ele já vai fazer. Ele não precisa da nossa permissão para fazer a vontade dEle. Mas a gente tende, é natural, que a gente coloque mais ênfase nisso do que no pedido que a gente está fazendo. Então eu quero finalizar dizendo que com fé nós somos curados, recebemos toda sorte de bênçãos e principalmente vemos na nossa vida o caráter de Jesus ser forjado. Tudo isso para a glória do Pai, irmãos. E aí, eu não sei se eu me fiz entender, mas o Thiago vai puxar um louvor ali. E eu queria de verdade, se você ainda não entrou no lugar dessa fé manifesta, dessa fé que é convicta, dessa fé que não vacila, dessa fé que tem certeza, que você vem aqui à frente que a gente vai orar com vocês. Cleiton, Fabiano, Emerson, a Dani. Se você quer entrar no lugar dessa fé que não duvida, esse é o momento. Alguém? Aleluia. Digno de tudo, só tu, Senhor. Tu és digno de tudo. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, apresentamos aqui, ó Pai, os Seus filhos, ó Pai, que veio aqui na frente, Pai, com passo de fé, Senhor. Que seja rompido agora, Pai, a incredulidade, as dúvidas. Pai, porque eu te peço que o Senhor venha agora com um toque fresco, Pai. Essa passagem, Pai, tem aquele aleijado no tanque de Betesda que ficou 38 anos ali, ó Pai. E quando o Senhor perguntou o que você quer que eu faça, ele começou a colocar a culpa nos outros. Mas as águas se movem e eles não me colocam. Não, essa noite é você que tem que dar o passo. Essa noite é você que tem que ir até o Senhor. Ele está aqui à sua disposição. Toca na orla, como foi falado. Sinta, pega a sua maca e anda-te. Pega a sua maca e anda-te. Essa vida que você tem dos vícios
de pornografia, de prostituição, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pega a sua maca e anda-te. Pega a sua maca e anda-te. O Senhor tem uma nova história na sua vida. O Senhor tem algo sobrenatural para ti. Nunca é tarde, creia. Creia nos propósitos do Senhor. Ah, meu Deus. Toca, Senhor, na fé dessas pessoas. Aviva. Ah, Senhor, nós esperamos algo, Pai, sendo que é nós que temos que fazer. Muitas vezes, Pai, recebemos orações, mas não sempre é quem está orando que acontece o milagre, é quem está recebendo, para que tenha fé, que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está operando, é o Senhor que muda a história, é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura. Ah, Senhor, toca essa noite em cada vida aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que essas pessoas não entrem da mesma forma que elas chegaram, mas que elas saiam com a fé avivada, que elas saiam crendo que o Senhor ainda continua sendo Deus, o mesmo Deus da mulher do fluxo de sangue, o mesmo Deus do aleijado do tanque de Betesda. Ah, Senhor Jesus, toca, volta para a casa do Pai, assim como aquele filho pródigo que um dia saiu, mas quando ele voltou, o Senhor preparou anel, roupa e deu um banquete. Volta, 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 volta. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, essa noite, Senhor, derrama algo fresco na vida dessas pessoas, começando na minha vida também, Pai. Eu estou aqui para receber o novo do Senhor, porque todo dia o Senhor faz nova todas as coisas. Todo dia o Senhor renova a nossa fé. Pai, vem essa noite, Pai, com algo diferente na vida de cada um de nós, ó Pai. Aquele, Pai, que precisa, Senhor, de uma cura, que receba a cura. Aquele, Pai, que precisa, Senhor, de uma porta de emprego, abre a porta. Aquele, Pai, que precisa, Senhor, de uma provisão, Pai, que seja feita, Pai, através, Pai, da fé no Senhor. A sua palavra diz, nós que somos maus, sabemos o que dá bom para os nossos filhos. Imagina o Senhor. Toca essa noite. Move o impossível. Ah, Senhor Jesus, nós não podemos viver na incredulidade. Ah, Senhor, tantas coisas, tantos milagres que nós vimos o Senhor fazendo, e mesmo assim nós não cremos. Que essa noite seja uma noite diferente. Que essa noite seja uma noite, Pai, de um sobrenatural. Aviva a nossa fé em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deu palavra de sabedoria humana, mas o Senhor nos deu palavras vindas do céu, Pai. Oh, Senhor, como é fácil pregar a sua palavra, Jesus. Como é fácil, através dos seus textos, Jesus. Esses textos inspirados pelo Espírito Santo, Senhor. Como é fácil falar a respeito do Senhor. Não porque temos conhecimento humano, Jesus. Não, não. Nós conseguimos falar sobre a sua palavra porque nós temos sido afetados diretamente por ela. Essa espada afiada, Senhor. Essa espada afiada que corta até juntas e medulas. Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para algo, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor está se movimentando. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que algo novo está acontecendo, Jesus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor enviou as pessoas, Pai. Obrigado, Senhor, por não nos fazer um grupo de amigos, mas um grupo de servos. Um grupo de servos unidos em fazer a sua vontade, Pai. Foi o Senhor Jesus que nos atraiu para esse movimento todo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor vai varrer as praças dessa cidade através de nós, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós estamos sendo utilizados como instrumentos na sua mão. Que o Senhor dê para todos nós, Pai, o discernimento, Jesus, a consciência de como é sério tudo isso que nós estamos fazendo porque nós te amamos, Pai. Nós respondemos ao chamado porque nós te amamos, Jesus.
porque nós queremos mais uma vez ver a sua face, Jesus. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Fale conosco, Pai, fale conosco. Nos dê direção, nos dê, Senhor, entendimento. Nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue operando milagres e maravilhas, Pai. Nós queremos, Jesus, orar para as pessoas, elas serem curadas. Nós queremos, Senhor, orar pelo paralítico e ele sair andando. Nós queremos, Jesus, ver cegos enxergarem. Nós queremos, Senhor, que o seu nome seja engrandecido em todas essas coisas, Pai. Não a nós, Pai, não em relação a nós. Nós não somos nada, Jesus. O Senhor pode fazer com quem o Senhor quiser. Mas nós pedimos, Jesus, encarecidamente para participar disso, Pai. Nós queremos mudar as nossas vidas por amor a Ti, Pai. Que o Senhor abra caminhos. Que o Senhor arranque fronteiras, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento. Que o Senhor nos mantenha em unidade, Pai. Nós sabemos que o inimigo está furioso. Nós sabemos que ele vai plantar na nossa mente coisas que não dizem respeito àquilo que o Senhor quer, Pai. Então limpa das nossas mentes, Jesus. Limpa das nossas mentes aquilo que não vem de Ti. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos prepare, Pai. Nos forge. Nos forge. Nós queremos, Senhor, a sua correção, Pai. Nós queremos porque nós queremos chegar no destino que está proposto para nós, Senhor, que é a vida eterna. E enquanto nós estivermos aqui, Senhor, nós queremos manifestar a sua glória por onde quer que a gente vá. Eu quero declarar, Senhor, na vida dos meus irmãos, de todos esses irmãos que carregam o piano junto, eu quero declarar, Senhor, que onde a planta do pé deles pisarem, aonde a mão deles tocarem, Jesus, aonde a voz deles chegarem, eu sei que o Senhor vai impulsionar hoje, Pai. O Senhor me mostrou nações, Jesus. Que o Senhor cumpra isso, acelere, Senhor, acelere o que for possível, para que tudo se cumpra, Senhor, no tempo exato daquilo que o Senhor deseja. Muitas e muitas lideranças, Jesus, sairão do nosso grupo. Pessoas que montarão outras igrejas, montarão outros ministérios. Nós não estamos preocupados com placa, Jesus. Nós queremos fazer algo para o reino. Nós temos visão de reino, Jesus. Nós não estamos preocupados com mais nada. Que o Senhor nos use poderosamente e nos dê o privilégio, Pai, de participar daquilo que o Senhor já está fazendo. Nós queremos acessar tudo aquilo que o Senhor já tem pronto. Ô Senhor, nos dê estatura para alcançar a prateleira mais alta. Nos dê essa estatura, Jesus, para que a gente possa pegar esse alimento. Ô Senhor, nós queremos repartir esse alimento, Jesus. Ô Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essas almas que o Senhor tem mandado para cá, Jesus. Que nós sigamos sem envergonhar o Evangelho. Que é isso que a gente deseja, Senhor, de todo o coração. É isso que eu quero te agradecer e te pedir já em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muito louvor, na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, suas bênçãos chegou. Começa a
resposta ou ficar no sofrimento.